Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Você já conhece o Talion Online, servidor global com duas opções para você. Jogue no modo fácil para quem quer diversão sem preocupação, ou no modo difícil para quem curte um verdadeiro desafio. Escolha o seu estilo de jogo, explore sem limites ou mergulhe na ação de verdade. O Talion é um projeto sólido, apoiado pelo TibiaBR, com 8 anos online. Acesse agora talion.online. Salve rapaziada, firmeza, uma galera aí tava me pedindo, pô Johnny, traz um vídeo aí atualizado de hotkeys pra Knight, um vídeo mais no modelo aí de 2025, como que você, né, modela suas hotkeys. Então hoje eu vou mostrar aí pra vocês como que eu utilizo, tá, da minha maneira. Lembrando, hotkey é algo muito pessoal, então varia de pessoa pra pessoa, varia de jogabilidade pra jogabilidade. Tem pessoas que jogam pelo mouse, outras pessoas que jogam pelo teclado, outras pessoas que jogam pelo teclado e pelo mouse, que é o meu caso, o jeito que eu me encontrei mais confortável para poder usufruir ali da minha gameplay. Então, de antemão, é uma coisa que você vai ter que se encontrar, sabe? Você vai ter que se sentir um jeito confortável, e depois que você se sentir confortável, cara, é só ir praticando mesmo, que aos poucos você vai masterizar aí todas as suas hotkeys e não vai ficar precisando olhando pro teclado toda hora, pro mouse, sabe? Eu sei como que é isso, eu já passei também por essa fase e eu sei que é muito difícil porque os seus resultados eles ficam um pouquinho mais limitados, às vezes até se sente desconfortável, dor na mão, no pulso, enfim, tem pessoas que têm até tendinite por causa disso. Então sim, é uma parte muito importante da gente debater aqui, demorou? Voltando aqui para a tela do game, vou explicar aqui um pouquinho o jeito que eu utilizo, tá? E vocês podem aí se inspirar, pegar alguma parte ali do jeito que eu uso como base. Não é necessário você copiar, é como eu disse, você vai ter que se encontrar aí do seu jeito, e eu vou dar apenas umas dicas do jeito que eu jogo que você pode ou não pegar aí para usufruir na sua gameplay. Primeira coisa de tudo é que eu uso um mouse com botões, então não sei se a câmera vai pegar aqui, ó, mas é um mouse com botões laterais, é um mouse da Corsair aí, bem bacana, diga-se de passagem, inclusive, já tô com ele há um bom tempo, nunca me deu problema, não fica dando misclick nem nada. Então, pô, se você quiser investir em um, saiba que esse mouse aqui é uma boa recomendação. Não tô indicando que você compre, só tô indicando assim, caso você for comprar e não tem uma referência, esse aqui é uma boa referência, fechou? Bom, e aí com esse mouse, ele tem 12 botões na lateral dele, e em cima dele ele tem mais alguns botões. Os botões que eu uso são somente o da lateral dele, que é do 1 ao botão 12. E aqui, se vocês repararem na minha action bar, eu uso do F1 ao F12, que é o jeito aí que, né, acredito que grande parte dos tibianos joguem. Aí a única coisa que eu faço é espelhar isso pro botão lateral do mouse. Então o meu botão 1 do mouse é o meu F1, o meu botão 2 é o F2, o meu botão 3 do mouse é o F3, e por aí vai até o botão 12. E aí no mouse, quando eu tô jogando, tô ali no meio da box, eu gosto de deixar na parte do mouse toda a minha rotação de magias. Então o meu Eshori, eu bato no mouse, meu Eshori Min, o meu Tito Tempo, o meu Eshori Gran, Eshori Mais, Eshori Ampcore, enfim, tudo que faz parte ali da rotação de magias em questão de combo, eu gosto de deixar aqui no mouse. E aí no teclado, como que eu gosto de fazer? Jogo também pelo WSD, é bem importante ressaltar isso, tá? Então se você é uma pessoa que joga, por exemplo, no Numlock ou na setinha, acaba que vai ficar talvez um pouquinho estranho, porque o meu teclado também é um pouquinho diferente, ele não é aquele teclado 100%, ele é aquele teclado que não tem a parte numérica aqui do canto direito. Bom, é esse aqui o meu teclado para exemplificar melhor, né? Ele não tem essa parte aqui do botão numérico, então ele é mais minimalista e faz com que, como eu não tenho tanto espaço aqui também, fica melhor para movimentar um pouquinho o mouse. E eu jogo aqui pelo WSD, que é bem mais confortável. Então aí no mouse fica a parte de rotação das minhas magias, que foi essa que eu mencionei para vocês, e aí na parte do teclado eu jogo pelas letras, né, que é o WASD, que fica um pouco mais fluida a minha gameplay. Então eu consigo me movimentar com uma facilidade maior, e além disso eu consigo fazer as outras partes do Knight, ou seja, não é só bater, né? O Knight ele precisa se curar, ele precisa usar poção de mana, precisa usar poção de vida, Echeta Reis, tem os rings que ele precisa subir, ficar swapando. Então essa outra parte eu faço toda pelo teclado. Então, rapaziada, essa é a primeira etapa. Recomendo que você tenha um mouse legal, com botões laterais para facilitar a sua gameplay. Eu sei que no começo é difícil, eu sei que no começo é chato, mas cara, se você já tá afim de aprender, já tenta aprender de uma maneira que, pô, você já fique legal, sabe? Eu acho que o mouse é a melhor opção nesse momento.
momento. Esse é o jeito que eu julgo mais confortável de se jogar. Sua gameplay ela fica bem limpa, não tem tanto perrengue, você não fica olhando tanto pro teclado nem pro mouse. E obviamente no começo vai acontecer isso, mas depois que pega o jeito você vai ficar bala na agulha. Vou deixar o link aí de todos os periféricos que eu uso na descrição desse vídeo, são links de afiliados, então se você comprar por esse link, obviamente eu vou estar ganhando uma comissão por isso, que fique bem explícito. A segunda etapa é como que eu configuro as minhas hotkeys e por que eu utilizo dessa maneira. Bom, que nem eu falei, eu utilizo do F1 ao F12, então do F1 ao F12 vai ficar todas as magias principais que eu utilizo no meu Knight, desde as poções, das magias de cura, magia de suporte e as magias de ataque também. Então no F1 ou no botão 1 do mouse aqui no meu caso, eu utilizo aqui a minha poção principal que eu vou usar com mais frequência aqui na Hunt. No caso aqui é a Great Health, no seu caso pode ser Ultimate ou até mesmo a Supreme, tá? Então eu gosto de deixar nessa tecla a minha poção principal. No botão F2 eu utilizo já a minha mana, então é o botão que eu vou utilizar para encher minha mana e obviamente vai ser aqui a Strong Mana. No F3 a minha magia de cura, então eu já estou utilizando o Exura Médico, eu vou ficar utilizando no F3 o Exura Médico e no F4 eu gosto de deixar o meu Exeta Reis. Por que eu utilizo assim? Eu gosto primeiramente que esse aqui é o teclado que eu utilizo, tá rapaziada? Então aqui ó, vocês podem ver que ele tem uma divisão, então do F1 ao F12 vem uma divisão, do F5 ao F8 outra divisão e do F9 ao F12 tem outra divisão. Então quando eu montei as minhas hotkeys foi com base nessas divisões. Então no F1 aqui fica a minha poção principal, no F2 a minha poção de mana, no F3 a minha cura e no F4 o meu Exeta Reis. Então são as magias que eu uso com mais frequência em qualquer hunt que eu for. Basicamente eu tô utilizando isso, só o Exeta Reis que vai variar de hunt para hunt, mas as outras magias aqui eu vou ter que utilizar em qualquer hunt que eu for. Então a primeira dica aqui é justamente você agrupar essas magias que você usa com mais frequência perto de um dedo entre o outro. Então, por exemplo, se a minha poção de mana é no F2, você tem que deixar no F1 ou no F3, sabe? Que aí é logo do lado. E o seu cérebro, ele consegue se acostumar melhor dessa maneira. Usei uma poção de mana, é no F2? Cara, onde que é a minha poção de vida mesmo? É no F1, porque já tá do lado. A minha cura, a mesma coisa. É uma coisa que eu vou ter que usar com muita frequência. Então eu já sei que tá próximo ali das minhas poções. Isso pra quem tá aprendendo faz total sentido e acredito que o seu cérebro, ele consiga se acostumar melhor, tá? Então por esse motivo que eu utilizo essas hotkeys aqui do F1 ao F4. E aí do F5 ao F8, o que eu utilizo? No F5, eu deixo o meu Exeta Amphi-Res, tá? Não é uma magia que eu tenho tanto costume de utilizar, então ela encaixou bem ali no F5. Tem algumas antes que de vez em quando a gente precisa do Exeta Amphi-Res, então é necessário que tenha uma hotkey exclusiva para ele. Tem algumas pessoas, antigamente mesmo eu fazia muito isso. Se fosse uma hunt de Exeta Amphi-Res, eu só trocava a tecla da onde ficava o meu Exeta Res, que no caso aqui era o F4, então eu só fazia esse swap aí de hotkey de acordo com a hunt. Só que aí foi evoluindo, eu percebi que sim, é importante dedicar aí uma hotkey apenas para o seu Exeta Amphi-Res, principalmente se você for um cara que joga em PT, tá? E por que eu digo isso? Porque normalmente o cara que caça em PT, ele vai ter que usar o Exeta Res e o Exeta Amphi-Res. O Exeta Res para fixar essas criaturas em você e não deixar virar nos demais membros da PT, e o Exeta Amphi-Res para puxar essas criaturas que atacam de longe para perto. Então, principalmente se você é um cara que joga em PT, é muito importante que você saiba fazer isso. Se você é um cara solo, tem alguns resps que você vai precisar fazer isso. É um pouco cansativo fazer isso, sim, principalmente no começo, mas se for para aprender, já recomendo que você faça dessa maneira aqui. E aí a partir do F6 já começa a vir grande parte das minhas magias de ataque. O meu F6 é o Eshori-Hur, o meu F7 é o Eshori, o F8 é o Eshori-Min, o F9 é o Eshori-Gran, o F10 é o Eshori mais. E aí o F11 eu deixo o meu Utito Tempo, é uma magia de suporte, mas é muito importante na nossa rotação também. É uma magia que obviamente eu uso, sim, com uma certa frequência, mas não tanto comparado ao Exeta Res. O Utito Tempo a gente usa uma vez, a gente só precisa usar daqui 10 segundos, enquanto o Exeta eu já costumo usar com mais frequência, tá? Então, normalmente a cada 2 segundos eu sempre tô usando o Exeta Res pra, né, impedir que vire algum membro da PT, se eu for caçar em PT, ou aqui no caso principal é que impeça algum bicho que corra na red, que ele saia correndo que nem um doido, tá? Que aí abaixa bastante o XP, enfim, a gente fica bem cagado, então por isso que eu fiz dessa forma. E aí no F12 eu uso meu Utani Tempo Hur, é a minha última tecla, então eu gosto de deixar aqui o Utani Tempo Hur, não tenho nenhuma outra pra deixar, então já finalizei a box, já quero partir pra uma outra muito mais rápida, é só dar um Utani Tempo Hur, já era, já tô na próxima box. E aí tem algumas outras hotkeys também que eu uso com Shift mais a tecla F1 ou F2, que são magias que eu já não uso com tanta frequência assim, é só um caso e outro, então eu gostei de modelar dessa maneira. No caso aqui o F1 e o F2 é para dar o Ezani Hur Down e o Ezani Hur Up, então
deixo desse jeito e fica bacana pra mim. O meu F3 é o Eshura Gran-Ico, porque como no F3 aqui a minha magia de cura principal já é o Eshura Medico, então se eu precisar dar um Eshura Gran-Ico, é só eu lembrar da magia de cura e apertar o Shift que vai dar o Eshura Gran-Ico, tá? O Shift F4 e o Shift F5 eu deixei aqui mais por deixar mesmo, não são magias que eu uso com tanta frequência, tá? O Shift F5 até que eu uso com mais frequência sim, o Shift F4 nem tanto. O Shift F4 é o meu Eshuri Ico e o Shift F5 é o meu Eshuri Gran-Ico, que já é uma magia que eu uso, principalmente aí que diminuiu o cooldown dela nos últimos patches aí da Cipsoft, então é uma magia que já tá mais presente aí na minha rotação de magias e que de vez em quando aí eu tô utilizando ela e acho importante e serve pelo menos deixar ela desse jeito aqui na minha hotkey. E aí no Shift F6 eu tenho o Brown Mushroom, meio diferente também, se você é um cara que não leva food pra hunt ou só clica aqui mesmo para comer a food, então não é uma hotkey tão relevante. No Shift F7 e no Shift F8 eu não tenho nenhuma hotkey. No Shift F9 eu tenho o meu Eshuri Ampicor, tá? Ele não vai estar saindo aqui porque precisa de uma criatura na minha volta para sair a magia. E eu deixei no Shift F9 porque o Eshuri Gran é a magia principal do Knight e a segunda basicamente é o Eshuri Ampicor. Então quando quiser bater o Ampicor é só eu pensar no meu Eshuri Gran e apertar o Shift que vai sair o Eshuri Ampicor. Novamente, no começo é difícil você se adaptar a isso. E eu não quero que você copie as minhas hotkeys, é somente para você ter uma base mesmo. No Shift F10 eu tenho a minha bomb, tem uma hunt que você precisa bater bomb, enfim, quer tacar uma bomb no seu pé, eu gosto de deixar aqui o Shift F10. No Shift F11 é o Tamo Tempo, então para aqueles momentos que deu uma assadinha e tal, é importante ter uma hotkey aqui do Tamo Tempo, e o conceito é o mesmo. F11 é o meu Tito Tempo, e aí se eu quiser usar o ao contrário do Tito Tempo, é só eu segurar o Shift e apertar o F11 que vai sair o Tamo Tempo, tá? E aí no F12 é o Tani Hur, deixa aqui mais por deixar mesmo, às vezes é um lugar que, sei lá, vou vender loot, alguma coisa nesse sentido, não quero ficar dando Tani Tempo Hur toda hora, aí eu deixo ele aqui no Shift F12. Essas são as partes aqui do F1 ao F12 e dos botões numéricos aqui que eu tenho no mouse. E agora no teclado, o que eu faço no teclado, né? Bom, no teclado vem a parte aqui da movimentação, que é no WASD, então dou minha diagonal aqui, tudo pelo teclado, faço minha movimentação, tudo por aqui, mas também tem algumas hotkeys que eu gosto de deixar no teclado, principalmente quando eu fecho a box. O que eu faço muito nas antes aí que vocês costumam ver, é ficar fazendo swap de ring. Então eu sempre tô puxando um Dwarven Ring quando eu saio da box e puxo meu ring principal quando eu fecho aquela box. E quais hotkeys que eu uso para fazer isso? A minha hotkey que eu uso para utilizar o Dwarven Ring é a tecla 1, que é logo praticamente abaixo aqui do F1, então é muito fácil do meu cérebro lembrar isso. Só tenho facilidade em fazer isso mesmo, tá? É importante também que, como eu movimento pelas letras, as teclas que ficam ao redor do WASD são de fácil acesso para mim, então é muito fácil eu ficar clicando, não tem que ficar esticando muito o dedo, sabe? Elas são mais próximas, então é por isso que eu gosto de deixar nessa hotkey. No 1 aqui eu deixo o meu Dwarven Ring e na tecla Tab eu gosto de deixar o meu ring principal. Então, se você tem um ring bis, muito provavelmente vai ser o seu ring principal, e aí você vai puxar ele. Aí se é uma hunt que tá um pouquinho mais safe, você vai caçar de Sword Ring, por exemplo, aí é só você modificar aqui, ó, eu só arrasto mesmo aqui na Action Bar e tá tudo certo. Faço isso pra Prismatic Ring e pra Plasma também, tá? Não tem muita dor de cabeça em relação a isso. Teclas de SSA e Might Ring eu deixo na tecla 2 e na tecla 3, porque são teclas rápidas e é importante aqui pro SSA e Might Ring você deixar teclas uma próxima da outra. Então, um page up, page down, um botão 2 ou botão 3, botão 4, botão 5, sabe? Botões que sejam um do lado do outro. Porque aí muito provavelmente quando você for utilizar o SSA e o Might Rings, é um momento que você tá sendo muito crucificado, né? Que realmente você tá ali, né, num momento de emergência. Então é importante que você já tenha essas teclas uma do lado da outra para conseguir fazer esse swap aqui de uma maneira um pouquinho mais rápida. Na tecla R, enquanto eu tô lurando aquela box, eu deixo a runa que eu estou utilizando. Então, enquanto eu não fechei aquela box, eu venho kiteando com as runas. Eu não sou um cara que gosta de ficar kiteando com Eshuri Gran, enfim, eu acho que perde muito tempo em relação a isso. Pelo menos eu não sou muito adepto. Muito mais se você fazer e gosta de fazer desse jeito, pode seguir com essa linha de raciocínio também, mas eu gosto de deixar aqui na tecla R as runas aqui que eu estou utilizando. Então no caso aqui é uma Thunderstorm, porque eu tava caçando lá no Pumin, lá bate Energy, então aí eu deixo Thunderstorm. Se for uma hunt que você precisa bater Avalanche, eu só faço o swap aqui na Action Bar também e taco Avalanche. Se for Stone Shower, faz o swap, mesma coisa, e já era. Aqui também é importante deixar aqui para as runas, eu gosto de deixar o If Crosshair, que não vai automaticamente no bicho, ou seja, eu tenho que mirar
e aí fica esse cursor do mouse aqui, aí é só você mirar onde você quer tacar a runa e jogar, não tem muita dor de cabeça em relação a isso. Na tecla T eu deixo minha Magic Wall, na tecla F eu deixo o meu amuleto principal, então sempre que eu preciso puxar o meu amuleto principal eu já sei que tá na tecla F, é do lado do botão D, então é muito rápido e fácil de fazer isso também. Na tecla G eu deixo Energy Wall, não é muito crucial assim, mas eu gosto de ter aí essa tecla, acaba que me ajuda em alguns momentos, então por esse motivo aí eu deixo na tecla G, também é uma tecla que eu tenho de fácil acesso, então tava sobrando ali, eu coloquei. E aí por último, nas aspas, eu deixo aí as minhas Supreme Health Potions. Eu sou um cara que gosta de caçar com 2 poções, que nem eu falei, no F1 eu deixo a minha poção de vida principal, e aí nas aspas, que é do lado aqui do F1, eu deixo a minha Supreme, que aí nos momentos que eu tô ali um pouquinho mais assado, eu consigo fazer esse swap aí de hotkeys tranquilamente, não tenho muito problema em relação a isso, e é dessa maneira que eu gosto de jogar, tá? Bom, rapaziada, tentei explicar aí com o máximo de clareza possível como que eu modelo as minhas hotkeys, né? Como que eu jogo, vocês estavam com muita dúvida em relação a isso. Novamente, não é pra você fazer desse jeito, é apenas pra você tomar de inspiração. Por exemplo, aquela parte das magias de ataque do Knight, tenta deixar uma do ladinho da outra, isso facilita, faz com que o seu cérebro ele se adapte um pouquinho com mais rapidez e funcione talvez de uma maneira um pouquinho melhor. As poções, a mesma coisa, deixa uma do lado da outra. Essas magias que você usa com mais frequência tem que ficar em hotkeys que você se sinta confortável. E as hotkeys que você já não usa com tanta frequência assim, aí você pode colocar em outras teclas que você não tem tanta facilidade assim, sabe? O intuito aqui é somente mostrar de verdade mesmo como que eu jogo devido a demandas suas, vocês me estavam pedindo muito esse vídeo, né? Então, pô, se você curtiu, foi de utilidade para você, te ajudou em alguma coisa, clareou aí sua mente em relação a como que funciona as hotkeys do Knight, peço só por gentileza aí você deixar o seu like e se inscrever no canal. Tem um clube de membros aí no canal, então valor super acessível, você já faz parte aí do clube de membros. No mais é isso, a gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!